Oi, Thelma. Oi, Rodolfo. Eu vou tentar responder ao convite de vocês, né? Eu vou tentar contar essa história, uma dessas histórias amazônicas que a cada dia que passa aumentam mais, né? Ficam mais dramáticas, né? Essa que vocês estão vendo é a Astrid. A Astrid é uma brasileira de Manaus, manauara, que está morando na Itália e que trabalhou muito tempo com comunicação e tem um espírito investigativo, jornalístico, e está acompanhando de perto várias questões amazônicas, e especialmente essa questão da exploração de potássio lá na região de Altazes. Isso aí aparece como a introdução para a segunda parte da entrevista que Geraldo Alckmin deu a uma TV local amazonense em função da visita que ele fez àquele estado. Então ontem nós falamos sobre esse plano absolutamente criminoso de pavimentar a BR-319, sabendo que do jeito que as coisas estão, isso levará o arco do desmatamento até a cidade de Manaus e a destruição completa da floresta amazônica. E agora, na segunda parte da entrevista, é a questão do potássio, né, e do agronegócio e da mineração. Sobre mais uma tentativa sobre mais um empreendimento nesse projeto nacional, né, que tem a Amazônia como objeto. É mais um empreendimento minerário no meio da Amazônia, nesse caso, mais especificamente, na cidade de Altazes. Astrid Lima é documentarista, ela esclareceu para mim, não é jornalista, como eu tinha dito antes. Agora, antes de vocês terem o prazer de ouvi-la, vamos aguentar um pouco mais de Geraldo Alckmin e depois a Astrid conta a verdadeira história da exploração de potássio em Altazes. Um outro ponto aqui do Amazonas que une essa questão de meio ambiente, de sustentabilidade e também de desenvolvimento, de fortalecimento econômico que é necessário aqui para o nosso estado, é a situação da exploração do potássio em Altazes. A gente teve uma recente decisão da Justiça Federal atribuindo ao IPAAM, que é um órgão regional, aqui o nosso Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o licenciamento daquela área. De que maneira o governo federal enxerga essa potencialidade do potássio, já que é a principal obra-prima ali dos fertilizantes aqui, Não, o potássio não é uma obra-prima, o potássio é uma matéria-prima, né? Uma obra-prima seria a Amazônia, né? Que vai ser destruída para a extração de potássio e abertura de estradas, né? Então, eu não sou criacionista, eu sou ateu, mas uma pessoa que acredita em Deus diria que a Amazônia é a sua obra-prima. Olha, Dante, nós entendemos que a decisão da Justiça ela foi muito correta, muito acertada. Aliás, o próprio IBAMA, que é o órgão de licenciamento federal, ele tem que articular bem todas as palavras. E tudo tem que ser muito bem explicadinho para poder enrolar melhor. Então, quando ele fala IBAMA, não basta falar IBAMA. Ele tem que falar IBAMA, que é o órgão de licenciamento, como se a gente não soubesse. Ele vinha dizendo, olha, quem tem que licenciar é o Estado, é o IPAAM. Então, o IBAMA sempre defendeu que o licenciamento fosse pelo IPAAM. Então, acho que a decisão da Justiça está correta. Não, é uma questão que afeta todo o futuro da questão ambiental na Amazônia, né? Aquela exploração em grande escala de potássio ali na região de Manaus, afeta terras indígenas, afeta rios que vão além do estado do Amazonas. Então não é uma decisão estadual, é federal. Mas Alckmin sabe que se essa decisão for para o nível do estado, aí não tem como parar mesmo e não dá nem para deixar o ônus por conta do governo Lula, né? Entrega aí para o governo do Amazonas que ele se vira com a opinião pública amazonense. Está definido, agora cabe ao IPAAM fazer as exigências todas da questão ambiental, ter o entendimento com comunidade indígena, enfim. Ter o entendimento com comunidade indígena, enfim, essas coisas, esses entraves, né? Essas bobagens, comunidade indígena que está ali do lado e que vai ser profundamente afetada. São detalhes, né?
Então o Alckmin, como a gente viu o Lula falando no começo do vídeo, é ligado às mais variadas máfias do agro, né? E o Lula antigo, né? O Lula, quando era adversário do Alckmin, falava. E é isso que a gente está vendo aí. As máfias da mineração, da abertura de estradas, que é ligada à grilagem. Enfim, é um mundo de fatores perversos que estão destruindo e vão terminar de destruir a maior floresta tropical do mundo. E avançar. Por que isso é importante? O Brasil é o grande produtor do mundo de proteína animal e proteína vegetal. O ano passado nós ultrapassamos os Estados Unidos em exportação de soja, exportação de milho e exportação de algodão. Como diria o Julinho Davan do Choque de Cultura, foda-se. Porque afinal essa produção mal paga imposto, só deixa aí, gasta dinheiro nosso, porque a gente subsidia essa produção agrícola, paga pouquíssimos impostos, emprega pouquíssima gente e deixa um rastro de destruição ambiental. E podemos sem derrubar uma árvore. E essa foi o nosso propulsor do PIB, né, para esse ano. A gente teve o número hoje de 2,9% de crescimento. Foi justamente o agronegócio que impulsionou isso. Puxado pelo agronegócio. Porra, o entrevistador interrompeu o Alckmin na hora que ele ia dizer e podemos sem derrubar nenhuma árvore, que é um papo furado, né? Toda hora, Lula adora falar isso, né? Podemos aumentar a produção sem derrubar uma árvore. Então para de derrubar as árvores. Vamos esperar chegar a um ponto em que nenhuma árvore é derrubada. Aí a gente pensa em fazer rodovia, em explorar potássio. Alckmin nem completa a frase do que podemos fazer sem derrubar nenhuma árvore. E vai crescer muito também a agroindústria, que é muito bom, que se agrega valor. Agora, você precisa ter nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio está no ar. Quando eu respiro, 80% é nitrogênio, 20% é oxigênio. Então, o nitrogênio está no ar. Eu preciso de gás natural para ele virar ureia, virar amônia. Agora, potássio é mina. Eu não escolho, é a natureza. E o Brasil é o grande produtor, o grande celeiro do mundo. Nós precisamos de cloreto de potássio. E é mina. E a mina é Autazes, é a maior mina brasileira, uma das maiores do mundo. Então, é possível sim você ter mineração bem feita, promovendo o desenvolvimento, gerando riqueza e preservando o meio ambiente. Vejam o salto lógico. A nossa maior mina é Autazes, uma das maiores do mundo. Então, ou seja, portanto, é possível você ter mineração protegendo o meio ambiente. E a mina é Autazes, é a maior mina brasileira, uma das maiores do mundo. Então, é possível sim você ter mineração bem feita, promovendo o desenvolvimento, gerando riqueza e preservando o meio ambiente. Foi isso, né? Essa foi a sequência. Então a gente tem uma mina, então é possível ter... Tem pulos de raciocínio, porque é um raciocínio para enganar, né? Ele diz que não se preocupem com o meio ambiente. O meio ambiente está preservado. E na verdade não está, né? O ambiente está ferrado. Austrália. Como é que a Austrália está entre os 10 países mais ricos do mundo? A team of 38 leading scientists has issued a stark finding. Australia's ecosystems are facing collapse. Their groundbreaking report honed in on 19 ecosystems they say are under threat. Land clearing, over-allocation of fresh water, etc. Vocês estão vendo trechos de vídeos que eu encontrei rapidamente sobre o colapso ambiental na Austrália. Uma degradação ambiental, temperaturas altíssimas, degradação de corpos d'água, tudo isso também ligado à mineração, que Alckmin coloca como se fosse uma coisa maravilhosa na Austrália. Não é altamente destrutiva. Os impactos ambientais das atividades de mineração na Austrália são absolutamente devastadores. Ela tem uma indústria mais diminuta, não tem indústria automobilística na Austrália. Tem uma agricultura, não tem a pujança do Brasil, porque uma parte é desertificada,
Sim, inclusive uma desertificação que avança a largos passos. E o Brasil também já começou o seu processo de desertificação, com a primeira área árida registrada aqui no nosso território. E tudo isso piorando muito rapidamente. Está entre os países mais ricos do mundo, é mineração bem feita, bem feita. Então eu entendo que é importante. Autazes, a produção de potássio, a transformação na indústria de fertilizantes. Para ter uma ideia, quem está nos acompanhando, mais de 95% do potássio é importado. Ora, nós precisamos de segurança alimentar. Geraldo Alckmin fala em agronegócio e segurança alimentar como se a produção do agro brasileiro ajudasse a trazer mais alimentos, melhores alimentos ou alimentos mais baratos aqui para o nosso país. Nada mais falso. É uma produção que é quase toda destinada à exportação. A exportação para alimentar porco na China, né? Não é nem produto que vai ser diretamente consumido. Exatamente. E isso vai evitar desmatamento. Sim. Porque você vai, com a mesma terra, ter uma produtividade melhor, produzir mais e melhor. Então você produz mais alimento, com maior produção cai o preço, alimenta as pessoas do Brasil e até do exterior, gera emprego e renda, esse é um bom caminho. Nossa, essa é a pior mentira de todas, né? Com a mesma terra você produz mais, então você evita o desmatamento. Como se o capitalista falasse, não, eu já ganhei bastante dinheiro aqui com essa terra, não vou desmatar para ganhar mais. Como se os mercados internacionais de soja pudessem ficar inundados com soja, tanto a ponto de suprir as demandas e diminuir a demanda por novas áreas desmatadas. Palhaçada, é uma mentira deslavada, é um contrassenso, né? É um argumento vergonhoso. A gente queria agradecer a sua presença aqui conosco. A gente teria mais meia hora, 1 hora, 2 horas para conversar sobre assuntos aqui relativos a todo o país, ao Amazonas, mas queria desde já agradecer a sua gentileza de ter vindo aqui conceder essa entrevista para a gente. Ô Dante, e também quero antecipar o seguinte, nós temos que nos prevenir do período da seca. Opa, tá ficando bom nos prevenir para o período da seca. Será que ele está falando das queimadas? De evitar que tenhamos tantas queimadas como tivemos no ano passado, no período da seca? Será? Exatamente. E as o senhor fez um anúncio muito importante hoje, inclusive. E as grandes rodovias da região é a hidrovia, são os rios. Então nós vamos trabalhar com o presidente Lula para antecipar a dragagem, para que a dragagem, especialmente Tabalcal, Itacoatiara, a gente já começa em maio. Sim. Autazes é uma região, um município tradicionalmente habitado pelo povo indígena Mura, apesar de que as terras ainda não foram delimitadas. Eu acabei de ler que a FUNAI finalmente ela está constituindo um grupo técnico de estudo de delimitação das terras muras, entre tantas outras, né? Do cuidado histórico com a natureza, as guerreiras e os guerreiros Mura mantêm a força da luta para mais uma batalha. A história do povo Mura, na verdade, ela inicia lá por volta de 1709, aos primeiros contatos, quando começa a colonização na Amazônia, e especificamente aqui no nosso estado do Amazonas. Após décadas de espera. Isso é uma boa notícia. O problema é que a boa notícia termina aqui. Por quê? Porque justamente os Mura, ou uma parte dos Muras, ou uma pequena parte dos Mura, também fazem parte dessa história que a gente vai contar, que eu vou tentar contar para vocês. Essa história envolve, como sempre, uma multinacional. Nesse caso, uma multinacional canadense com capital inglês, australiano, canadense e brasileiro. A gente está falando da subsidiária da Brasil Potash, que nesse caso se chama Potássio do Brasil. O objetivo da Potássio do Brasil, como o nome indica, é a exploração de potássio.
potássio, que é utilizado na criação de fertilizantes, que à sua volta é utilizado para a indústria do agro. Né? Então, essa aqui é mais ou menos a cadeia de produção e o setor econômico de referência. Né? Acontece que a Potássio do Brasil ela tem acumulado uma série de problemas, e problemas bastante complicados. Por quê? Porque, por exemplo, em setembro do ano passado, foi exatamente quando essa notícia começou a me interessar. Houve uma reunião entre o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, o representante da Potássio do Brasil, e algumas lideranças Mura, comemorando o acordo firmado em que essas lideranças Mura apoiavam o projeto de exploração do potássio em terras indígenas. Né? E isso me parecia um pouco estranho, né? Parecia um grande auto da fé, como a gente sabe como funciona. Além disso, eu também li que os professores da Universidade Federal do Amazonas, em algum momento, acho que foi em março, em abril, sempre de 2003, estavam denunciando o Instituto de Pesquisa. Por quê? Porque a Universidade do Amazonas ela estabeleceu um protocolo com a Potássio do Brasil, um protocolo de intenções, de colaboração. E é uma notícia bastante complicada. Por quê? Porque os institutos de pesquisa, os institutos de ensino, eles sempre foram ou deveriam ter a função de defender o território. E naquele caso, a instituição estava assinando um protocolo de intenções com uma multinacional que tem a intenção de explorar um produto em terra indígena e uma exploração que consiste em que coisa? Consiste, segundo os dados da própria Potássio do Brasil, na exploração de 200 mil toneladas por mês de potássio. Essas 200 mil toneladas, elas gerariam cerca de 480 mil toneladas de material de descarte, nesse caso sal, e 120 mil toneladas de areia. Esse material seria conteúdo em uma barragem. Barragem, a gente sabe o que significa barragem no Brasil, né? Olha o que significa, tem uma tradição tão interessante, as barragens do Brasil, né? Mas acontece o seguinte, que na medida que eu comecei a ler, que eu comecei a tentar entender melhor a situação, foram emergendo situações bastante complicadas. Por exemplo, parte de outras lideranças Mura estavam denunciando que, na verdade, a multinacional ela estaria ameaçando, coagindo, cooptando, comprando o consenso de indivíduos indígenas para a aprovação desse projeto. E é uma acusação muito séria, muito grave. Tanto é que, nesse caso, lideranças indígenas de outro município chamado Careiro, com lideranças indígenas do povo Mura, de Altazes, mais especificamente, junto com como se chama, Observatório Socioambiental e de Direitos Humanos da Amazônia, e o Ministério Público, eles fizeram uma série de denúncias que foram acatadas pela Justiça Federal do Amazonas. Eu gostaria até de ler, né? A Justiça Federal do Amazonas, em novembro de 2023, determina que fica expressamente determinado a empresa Potássio do Brasil, bem como seus prepostos, sejam indígenas ou não indígenas, Mura ou não, inclusive a atual coordenação do CIM, ou seja, Conselho Indigenista Mura, que são favoráveis ao empreendimento, que se abstenham de qualquer assédio, cooptação, pressão, aliciamento, constrangimento, práticas ilícitas ou contato irregular contra parentes do povo Mura, devendo todos cumprir o legítimo protocolo Mura, construído por todo o povo e não pela vontade individual de alguns alterados pelo oferecimento de vantagens ilícitas. Além disso, a juíza federal também anulou uma consulta realizada em setembro, quando representantes dos Mura teriam aprovado o projeto, que é algo que foi contestado, como eu dizia, por muitíssimos moradores das aldeias, né? Além disso, ela anulou o processo de licenciamento por parte do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, por
vícios mencionados e dos riscos de conflito de morte que a continuação dos trâmites do empreendimento minerário acarreta nesse cenário ao povo Mura. E também a Justiça Federal do Amazonas aplicou uma multa de R$1 milhão a Potássio do Brasil por descumprimento de deveres assumidos durante audiências de conciliação. Enfim, o quadro que a Justiça Federal do Amazonas embasa ou legitima, digamos, ou aceita, né, em relação a Potássio do Brasil, é de uma empresa que está atuando e que está recorrendo a todos os atos ilegais de ameaça, de cooptação, de compra mesmo de indivíduos indígenas para aprovação do próprio projeto. Inclusive, dentro das motivações se falava que a empresa estaria oferecendo entre 5 e 10 mil reais para cada indivíduo que apoiasse o projeto de exploração de petróleo, de potássio, desculpem, porque também tem o petróleo na questão da Amazônia, e que inclusive estaria oferecendo em torno a 27 mil reais para as aldeias que concordassem e aprovassem a exploração de potássio no próprio território, né? Então, isso é algo muito feio, né? Isso é algo eticamente questionável, isso é algo legalmente condenável. Mas o que é mais surpreendente é que uma figura que deveria ser o representante, um dos tuteladores, um dos defensores maiores da legalidade da Constituição brasileira, que é o vice-presidente da República, seja, contrariamente, muito entusiasmado desse mesmo projeto. Então a gente está falando do Geraldo Alckmin, que eu acho que é a segunda vez ou a terceira vez que visita o estado do Amazonas em pouquíssimo tempo. Eu acho que o estado do Amazonas nunca viu tantas vezes o mesmo vice-presidente visitando o próprio território. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele anunciou algumas semanas atrás, com muito entusiasmo, essa perspectiva de que o Brasil começasse a alcançar uma autonomia na produção de potássio, portanto, ficando totalmente autônomo em relação ao mercado internacional, porque o Brasil precisa desse potássio, acaba comprando do exterior, e, portanto, esse empreendimento, essa exploração de potássio naquele lugar, naquele pequeno território da Amazônia, é visto como uma forma de salvar o país, salvar a economia nacional, tornar o país cada vez mais independente e autônomo, né? Mas nas costas de quem? E a qual preço? E com quais métodos? E tudo isso, o vice-presidente da República é de acordo? Ele não vê nenhum problema. E a gente está falando aqui só do ponto de vista legal. A gente não está nem considerando o impacto ambiental devastante. A gente não está nem considerando, porque essa é iniciativa privada, mas o projeto prevê também, financiado pelo Estado brasileiro, a repavimentação da BR-319, que é a rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A gente está falando de quase 1.000 quilômetros. E a gente sabe o que significa criação ou potenciamento de rodovias e hidrovias e ferrovias, nesse caso, que também tem a Ferrogrão, na Amazônia. Significa o fim da Amazônia. Então, dentro desse pacote econômico, é previsto a repavimentação, sobretudo da parte central da BR-319, com consequências que eu aprendi muito com a Thelma e com o Rodolfo, do que significam, da devastação, a forma de espinha de peixe, né, em que se fala que normalmente quando se abre uma rodovia, cerca de 200 quilômetros para cada lado, também são atingidos pelo desmatamento, pela urbanização de alguma forma, pela criação de comunidades, enfim, pelo fim da Amazônia. 200 quilômetros de um lado, 200 quilômetros do outro, por quase 1.000 quilômetros, a gente já tem uma ideia de só esse impacto, o que significa para a Amazônia, sem considerar justamente o impacto ambiental
E o modus operandi dessa multinacional, que tem o apoio do governo do estado, o apoio de uma instituição de pesquisa como a Universidade Federal do Amazonas, que produziu, que criou tantos ótimos quadros intelectuais, pesquisadores que defendem a Amazônia. Então é uma desonra para a Universidade Federal do Amazonas, mas sobretudo com o entusiasmante apoio do vice-presidente da República. Essa é uma história amazônica que não é a única história, mas é emblemática. É emblemática da história do fim de um território. A gente vê que na história do estado do Amazonas, do estado do Pará, mas sobretudo do Amazonas, daquele que eu tenho mais contato, a gente não pode mais pensar ou dizer ou criar desculpa de que o culpado disso são os colonizadores. Faz muito tempo que os colonizadores deixaram de ser os europeus para serem os brasileiros mesmos. Então a gente não pode mais dizer que isso é culpa do inimigo externo que está explorando a floresta, que está destruindo a floresta. Essa responsabilidade é brasileira. E o Brasil, nós brasileiros, nós estamos demonstrando historicamente que o que a gente toca do ponto de vista ambiental, a gente destrói. Tchau, pessoal. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.